Diz assim a palavra de Deus: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Louvado seja o Senhor. Olha, na sexta-feira nós estivemos vendo o capítulo 11 de Romanos, e eu estava explicando para os irmãos que o apóstolo Paulo ele vinha desenvolvendo a doutrina da salvação, desde o capítulo 1, explicando o Evangelho, falando de como o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, falando que o mundo todo estava em pecado, tanto gentio quanto judeu, falando que a pessoa podia ser justificada pelo sangue de Jesus Cristo, falando da nova vida em Cristo, libertada do pecado, falando da vida no Espírito Santo, falando todas essas coisas maravilhosas, depois falando do plano de Deus para Israel. Quando chega no capítulo 11, abra lá no capítulo 11 de Romanos, vamos relembrar para os irmãos o que o apóstolo Paulo faz. Romanos 11, verso 33. Ele diz assim, o apóstolo Paulo, quando termina a parte doutrinária e vai chegar à parte prática, ele faz algo maravilhoso. Versículo 33, Romanos 11. Ele exclama: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. O que Paulo faz? Paulo fala aquilo que se chama de doxologia. O que é isso? Paulo levanta um louvor a Deus, uma adoração a Deus, no meio da carta. Ao ficar admirado com a sabedoria de Deus, com os planos de Deus, com os propósitos de Deus, ele fala quão profundo é isso tudo, quão maravilhoso é isso tudo, porque Deus ele excede em sabedoria, em capacidade, em conhecimento, em entendimento, porque de Deus é tudo, porque para Ele é tudo, porque por meio dele é tudo, e glória pois a Ele. Ele começa a louvar a Deus. Isso deve acontecer com a gente quando a gente estiver lendo a Bíblia. A gente deve estar lendo a Bíblia e quando a gente ficar admirado, tocado pelo Senhor, a gente para e glorifica a Deus. Foi o que ele fez. E aí volta lá em Efésios capítulo 3. Ele fez a mesma coisa na carta aos Efésios. A carta aos Efésios é dividida em 6 capítulos. Do 1 ao 3 é a chamada parte doutrinária. Do 4 ao 6 é a chamada parte prática. Embora a doutrina não esteja fora do 4 ao 6, mas lá é mais prático. Do 1 ao 3 é doutrina. Mais uma vez, ele divide a carta com uma doxologia. Ele levanta novamente um louvor. Então no versículo 20, no capítulo 3, ele levanta o seu louvor. E ele termina no verso 21 dizendo: a esse glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Veja só, esse louvor que o apóstolo Paulo levanta, inspirado por Deus, ele é importante. Por quê? Versículo 20 ele fala assim: ora, aquele que é poderoso para fazer. O que ele tinha feito? No versículo 14 até o versículo 19, ele ora pela igreja. E ele faz uma oração, irmãos, uma oração ousada. Uma oração que você pode dizer assim: não dá para acontecer isso não. Isso não é possível. Olha o que ele ora. No versículo 16. Para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de estando arraigados e fundados em amor,
poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Olha a oração de Paulo. Olha, que cada cristão seja fortalecido no seu homem interior pelo Espírito Santo, que cada cristão, Cristo habite no coração dele de um modo especial e poderoso, para que cada cristão conheça o amor que excede todo entendimento, para que cada cristão seja cheio da plenitude de Deus. E aí alguém chega à conclusão: mas isso não dá, isso não é possível. Aí Paulo, para rebater esse pensamento, ele entra com o versículo 20. Aquele que é poderoso para fazer. Então ele faz uma espécie de pirâmide. Olha que coisa maravilhosa que ele faz no versículo 20. Ele fala assim, primeiro, aquele que é poderoso para fazer. É a primeira ideia dele. Aquele que é poderoso para fazer. E aí ele continua. Aquele que é poderoso para fazer aquilo que nós pedimos. É o raciocínio. Aquele que é poderoso para fazer aquilo que pedimos. O que mais? Aquele que é poderoso para fazer aquilo que pensamos. O que mais? Aquele que é poderoso para fazer aquilo que pedimos e pensamos. O que mais? Aquele que é poderoso para fazer aquilo que pedimos, aquele que é poderoso para fazer tudo aquilo que pedimos ou pensamos. O que mais? Aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. O que mais? Aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente daquilo que pedimos ou pensamos. O que mais? Na base da pirâmide. Aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Aí ele fala, a esse seja a glória. O que Paulo está dizendo, amados? Nós temos um Deus todo-poderoso, que pode responder qualquer oração que nós façamos, qualquer uma. E mais, pode responder aquilo que nós imaginamos e não temos coragem nem de pedir. Até aquilo que nós imaginamos, quem dera que acontecesse, e nem pedimos, ele é poderoso para fazer, poderoso para fazer muito além, mas muito, ele começa a amontoar superlativos na linguagem grega, e não dá, né? Você sabe que certas coisas em relação a Deus, nem que você colocasse todo o dicionário, não chega a capacidade de Deus. Então ele coloca, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito, mais, abundantemente, além. Ele começa a acumular, para tentar passar a ideia, amados, que Deus é todo poderoso e pode fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos, ou tudo que nós pensamos. Esse é o nosso Deus. Aí alguém diz assim, tá bom, ele é poderoso para fazer muito mais, além, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, no céu, no universo, bem longe, né? Olha o que ele fala no verso 20, no final. Segundo o poder que em nós opera. Olha, conforme ele é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além de tudo que nós pedimos ou pensamos, segundo, conforme, usando aquele poder que em nós opera. Que coisa maravilhosa! Que poder é esse? O poder do Espírito Santo de Deus. Ele fala isso, olha só no capítulo 1 de Efésios. Capítulo 1 de Efésios. Olha outra oração dele, versículo 18. Olha o que ele ora pela igreja. Versículo 17, olha lá, Efésios 1, 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento
o espírito de sabedoria e de revelação. Quer dizer, Paulo está pedindo revelação para os cristãos. 18. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Ele está falando o quê? Para que cada cristão saiba que futuro glorioso tem. Amado, você tem uma herança maravilhosa, você tem um céu preparado para você, uma glória eterna que te espera, e você precisa ter os olhos abertos para ver isso. Então Paulo fala: Senhor, abre os olhos deles para que eles vejam a glória que o Senhor tem prometido a eles. E aí vem o versículo 19. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Olha aí, que os cristãos tenham os olhos abertos para que eles entendam qual é esse sobreexcelente, essa grandeza desse sobreexcelente poder sobre nós que cremos, segundo a operação da força do seu poder. O que ele está falando? Meus irmãos, fazer o que aconteceu com o Jonathan, com a Larissa e com a Letícia, exige um poder todo-poderoso. Exige um ser que não tem limite para o poder dele. Estava lá, o Jonathan no retiro, igual a igreja, todo mundo lá na igreja. Todo mundo frio. Havíamos orado? Sim, oramos por anos. Aqui mesmo na oração 8 horas oramos anos. Mas estávamos lá, todo mundo meio frio, todo mundo assim, muitos até sem muita esperança, e estava o Jonathan lá. O Espírito de Deus vem sobre nós, nos enche de alegria, nos enche de fé, nos enche de amor, e enche o Jonathan de quebrantamento, e a Larissa, e a Letícia, e muda as suas vidas. É um sobreexcelente poder, irmãos, revelado a nós. Nós somos, como cantava o grupo Prisma no passado, ainda canta, nós somos um milagre de Deus. Nós ressuscitamos dos mortos. Nós sofremos uma cirurgia espiritual. O Senhor tirou o nosso coração de pedra e pôs o coração de carne. Irmãos, habita um poder sobre nós extraordinário. Olha o que diz o versículo 20. Olha ele explicando que poder é esse. Que manifestou em Cristo. Quer dizer, o mesmo poder que está em nós foi manifestado em Cristo. Ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus. Olha, esse poder de Deus que trabalha em nós, que trabalhou em nós e trabalha hoje, ressuscitou Jesus dos mortos e levou ele para o céu e o assentou à direita de Deus. Versículo 21. Acima de todo principado e poder e potestade, domínio de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. Quer dizer, esse poder de Deus que está em nós, o mesmo poder que ressuscitou Jesus, ascendeu Jesus à direita de Deus e lhe deu o nome que é sobre todo o nome. O poder de Deus que exaltou Jesus e colocou ele, lembrando que Jesus, o ser humano, né? Porque Jesus já era exaltado, mas ele está falando aqui, o ser humano Jesus, colocou ele à direita de Deus, acima de todo nome, de todo poder, de toda autoridade. Quem fez isso? O poder de Deus, o mesmo poder que está em nós. Então veja no capítulo 3, de novo no versículo 20. Vamos repetir. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. O poder está em nós, irmãos. O poder de Deus está em nós. E é por isso que nós cremos. É por isso que nós nos arrependemos do pecado, é por isso que nós estamos na igreja, é por isso que chovendo, fazendo frio, a gente estava aqui 8 horas, é por isso que nós temos a capacidade de entender as coisas de Deus, é por isso que nós temos a alegria, felicidade de servir a Deus, por causa desse poder. Porque quem não tem esse poder é apenas um religioso,
é apenas um membro da igreja, apenas assiste os cultos. Mas quem tem esse poder, foi ressuscitado por Deus, é uma nova criatura, é uma nova vida. Então, amado, a Bíblia recomenda, Paulo ora, a Bíblia instrui a gente a ter os olhos abertos. Já viu aquele cântico? Abra os olhos do meu coração, aos olhos espirituais abertos, para ver que o Espírito do Deus vivo mora dentro de nós. Que o ilimitado poder de Deus está em nós. E nós dizemos assim: será que vou conseguir vencer a minha carne? Será que você vai conseguir vencer sua carne? Quem estava em você é o Espírito do Deus eterno, infinitamente superior à carne, o pecado, o diabo, seja o que for. O poder, amados, não está no ar, o poder não está nas galáxias. O poder não está nem só no trono de Deus, o poder está em você, opera em você. Está vendo que eu esteja segundo o poder que em nós opera, porque esse poder opera, porque esse poder age, é que nós somos salvos, é que nós podemos dizer: eu renuncio o pecado e me apego a Cristo, e o seguirei para sempre. Eu amo, eu adoro, eu o louvo, por causa desse poder que habita em nós. E é por causa disso que ele irrompe em louvor no verso 21 e fala: glória na igreja. Por quê? Toda a glória, amado, pertence a Deus. Eu estava conversando com o Jonathan. Por acaso o Jonathan pediu a Deus para salvá-lo? Não. Por acaso o Jonathan se ajoelhou e falou: Senhor, me arrependo, eu quero... Não. Deus veio sobre ele e mudou a sua vida. Aí ele sentiu arrependimento, ele sentiu fé, ele creu. E sobre também as irmãs. Deus veio sobre ele, veio sobre nós, veio com poder salvador e mudou a nossa vida. E nesse poder, irmãos, nós confiamos. Nós não somos como determinados cristãos que confiam em si mesmos, que esperam em si mesmos. Ô irmão, você sabe que você é salvo? Não sei não, irmão, estou fazendo por onde? Estou tentando. Amado, não é assim que uma pessoa é salva. Uma pessoa é salva pela fé em Cristo e não por fazer por onde. Eu sei que eu sou salvo por causa do que Deus fez na minha vida. Eu sei que eu sou salvo porque está escrito que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até aquele dia. Eu sei que sou salvo porque a Bíblia diz que nada poderá me separar do amor de Cristo. Eu sei que sou salvo porque Jesus disse que as ovelhas dele estão nas suas mãos e ninguém pode arrebatá-las das mãos dele e das mãos do Pai. Eu sei que sou salvo porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nós sabemos que somos salvos por causa desse excelente poder que opera em nós, amado. E louvado seja o seu nome, nós temos sentido esse poder todo dia, amém? Todo dia a gente tem sentido esse poder. Alguns de nós podem testemunhar que está em casa, ou está no trabalho, ou seja onde for, a gente está lá, de repente o Senhor vem. E a gente sente aquela alegria, aquela vontade de chorar, aquela vontade de louvar, de gritar, aquele amor transbordando no coração. É o poder do Senhor, é o poder do Senhor. Amado, se você é filho de Deus, creia nisso, o Espírito de Deus está em mim. O templo de Deus é você agora, não é esse lugar é uma casa de oração. O templo do Deus vivo é você, o Espírito Santo de Deus habita em você. Você já pensou como a tua vida mudaria se você simplesmente se desse conta disso? Paulo está dizendo aqui nesse versículo 20, amado, tem alguma coisa muito grande para você pedir a Deus? Não. Deus disse para Moisés: haveria alguma coisa impossível para o Senhor? Por acaso a mão do Senhor está encurtada? Tem alguma coisa que Deus não possa fazer? Não. Toda oração que nós fizermos, Deus pode dizer do céu assim: filho, sua oração está muito tímida, pede mais. Só isso, meu filho, pede mais. Pode pedir.
eu posso fazer mais. Pede mais. Tiago diz, nada tendes porque não pedis. Irmãos, tenham fé em Deus, creiam em Deus, peçam grandes coisas. Quem você quer que seja salvo? Peça a Deus que Ele salvará. Você quer a tua família salva? Peça a Deus que Ele salvará. Creia no Senhor, peça ousadamente, peça com confiança, creia no poder ilimitado de Deus, que opera em você. Você quer ser santo? O Espírito de Deus opera em você. Você quer ter a alegria do Senhor? Deus opera em você. Você quer vencer a tristeza, vencer o desânimo? Deus opera em você. Você quer ser uma nova criatura? Deus opera em você. E diante disso tudo, o que a gente pode fazer? A esse seja a glória na igreja, por Jesus Cristo. A igreja tem que glorificar ao Senhor. A igreja foi criada para a glória de Deus. E quando um servo de Deus está cheio do Espírito Santo, o que ele mais quer é glorificar o Senhor. É o que ele mais quer, dar glória a Deus, exaltar a Deus, magnificar a Deus, elogiar a Deus, com toda a sua alma, com todo o seu coração. Faltam palavras para exaltar a Deus, por tudo que Ele é. Glória a Ele na igreja, por Jesus Cristo. Quando? Em todas as gerações. Louvado seja Deus. Nós aqui mais velhos somos uma geração, mas a próxima geração já está aí, já está nascendo aí, já está começando a ser batizada. Já estou vendo jovens pregando a palavra, louvado seja o Senhor. Há um tempo atrás comentávamos, alguns irmãos falaram, Deus não está renovando a safra de pregadores, já tem décadas. Mas agora começou a renovação. Já começou a renovação. O Senhor tem levantado no seu povo pessoas sedentas pela palavra e por comunicar essa palavra. E segundo a vontade dele, em breve nós vamos ver novos pregadores nesse lugar. E louvado seja o seu nome. Em todas as gerações ele seja louvado. As gerações passam, mas a igreja continua. A igreja não passa não, a igreja continua. Enquanto houver um planeta Terra, a igreja continuará. Porque até o céu e a terra passará, mas a palavra de Jesus não. E a igreja de Jesus não. Em todas as gerações, glória seja a Ele e para todo sempre. E aí a resposta, amado, versículo 21. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. E qual é a resposta da igreja? Versículo 21. Amém. A resposta da igreja ao poder de Deus que opera em nós, o ilimitado poder que Ele embutiu, inseriu dentro de nós, as respostas a todo tipo de oração possível, tudo isso que podemos fazer, glória seja a Ele, louvado seja Ele, o que podemos dizer? Amém. Irmão, a palavra aleluia e amém são duas palavras que só perdem para a palavra Jesus. Aleluia e amém. Aleluia significa o que em hebraico? Louvai ao Senhor. Aleluia. Louvai a Já, que é diminutivo de Jeová. Então, louvai ao Senhor. Aleluia. Louvai ao Senhor. E amém. Assim seja. Faça assim. Eu creio assim, assim será. Essas palavras, aleluia e amém, existem em todos os planetas da Terra, elas são pronunciadas aleluia e amém. Nunca foram transferidas para idioma nenhum. Aleluia e amém. A tudo isso, irmãos, nós só podemos dizer amém. E louvado seja o nome do Senhor. Amado, se você tiver vontade de glorificar a Deus, glorifique. Se você tiver vontade de dizer amém, diga, porque o Senhor se agrada dessas coisas. E que você possa declarar com sua voz, amém, eu creio nisso, aleluia, louvado seja o Senhor. Esse poder ilimitado está em nós. Para Deus, nada é impossível. E nós damos glória nessa manhã, porque foi esse poder que mudou o Jonathan,
que mudou a Larissa e mudou a Letícia. E eu creio nessas transformações. E sendo transformações de Deus como nós cremos, serão para sempre. Porque o que Deus começa, Ele não para pela metade. Ele leva até o fim. Você que está aqui nessa manhã, você quer uma vida nova, você quer uma nova perspectiva, uma esperança, uma luz, é Jesus. Creia em Jesus Cristo e você terá essa nova vida, você terá essa esperança, você terá essa alegria, a salvação, a certeza da vida eterna. Vocês que, Sara, Leonardo, vocês que foram lá na frente naquele dia, mas estão meio que recuando, ou estão indecisos, e todo o restante que está indeciso, creiam no Senhor Jesus Cristo, deixem o pecado, deixem o mundo, deixem os incrédulos para lá e creiam no Senhor Jesus Cristo e sejam salvos. Vamos orar, irmãos. Vamos ficar de pé, vamos orar. Nosso Deus, seja louvado o teu nome para sempre, Senhor. Nós te exaltamos nessa manhã por causa da tua grande obra em nossas vidas, por causa do que o Senhor fez a esses jovens, ó Deus, mudando suas vidas, mudando seus corações, lhes dando a salvação. Nós te agradecemos, Senhor, porque a tua palavra diz que há alegria nos céus por um pecador que se arrepende, e 3 pecadores se arrependeram e confessaram que Jesus Cristo é o Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, e reconhecemos que o poder regenerador do Senhor é quem operou nessas vidas, porque nós sabemos que todos nós dependemos desse poder para sermos salvos. Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor teve misericórdia de nós, que o Senhor veio sobre nós, salvou algumas vidas, renovou muitas outras vidas, e nós te agradecemos, porque não ficou lá no dia 2, 3 e 4 de março, mas tem estado conosco. Porque nós não temos pensado em outra coisa a não ser no Senhor, porque nós temos lido a tua palavra, nós temos ouvido os teus servos pregarem, nós temos orado, nós temos cantado louvores, nós temos vindo à igreja, nós temos sentido o poder do Senhor sobre nós estamos alegres, nós estamos felizes. Grande é o Senhor, glória seja ao teu nome, louvado seja o Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que tem tido tanta misericórdia de nós, que perdoou nossos pecados, que nos deu a vida eterna, que nos deu o seu Espírito Santo, e agora nos enche de alegria, Senhor. Louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu nome, porque nós oramos pedindo a salvação da família, e hoje nós podemos dizer, já agora, e sendo confirmado domingo, que a família do Rogério, ele e sua casa servem ao Senhor. Louvado seja o teu nome. Nós cremos que muitas outras famílias poderão dizer no futuro: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ó Deus, eu posso dizer, eu e minha casa temos servido ao Senhor. Ó Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Glória seja dada a ti, Senhor. Tantas coisas tu tens feito por nós, ó Deus. Grande, 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 grande é o Senhor. Toda glória, toda honra seja dada a ti, Senhor. Abre os nossos olhos, Senhor. Abre os nossos olhos para ver o poderoso Espírito que habita em nós. Abre os nossos olhos para ver a força da operação do seu poder que habita em nós. Abre os nossos olhos para ver que o Senhor é infinitamente mais poderoso que tudo que existe, e podes fazer muito mais abundantemente além do que tudo que pedimos ou imaginamos, segundo o poder que opera em nós. A Ele seja glória na igreja, para todos sempre, em todas as gerações. Louvado seja o Senhor, Deus. Louvado seja o Senhor. Ó Deus, que esse poder maravilhoso resida também em cada culto. Toda vez que nós invocarmos o teu nome, seja glorificado, Senhor, e venha o seu poder sobre esse lugar, para que os pecadores se prostrem diante do Senhor.
Eu te peço pela vida do Wagner, Senhor, muito obrigado por ele estar vindo à tua casa. Eu peço, Senhor, que o teu Espírito entre no seu coração, faça dele uma nova criatura, para que ele possa glorificar o teu nome seja exaltado, ó Deus. Peço pela família dele, pela esposa, filha, por todos, ó Deus, na sua casa. Peço pelo Evaldo, pela sua esposa, pela sua filha. Peço a Deus aqui pela mãe da Rosilene, pelo seu pai. Peço por toda essa rua. Peço pelos familiares dos teus servos, ó Deus. Salva nossas famílias, ó Deus. Em nome de Jesus, liberta cada familiar nosso, Senhor. Cura, Deus, cura as enfermidades, cura a Thaís que está em casa com febre, cura o Lucas que ele não tenha mais febre, cura a minha mãe com aquela virose, cura os enfermos, ó Deus, em nome de Jesus, cura os enfermos da alma, cura os enfermos do espírito, Senhor, liberta os cativos pelo pecado, quebra as algemas do inferno, repreende Satanás, tira, Deus, todo o poder dele e põe, ó Deus, toma nas tuas mãos, ó Deus, e põe nas nossas mãos todo o poder que reside em ti, Senhor. Ó Deus, nos faz mais do que vencedores, que nós vençamos o pecado, que nós vençamos o mundo, que nós vençamos a carne, o diabo, tudo que há de mal nesse mundo, que nós possamos andar em triunfo, que nós possamos espalhar o perfume de Cristo por todo lugar, e que o Senhor seja glorificado, Senhor, que as nossas vidas te glorifiquem, Senhor, em nome de Jesus. Seja exaltado, Senhor, seja exaltado. Aquele que estiver preso por Satanás, seja livre agora. Em nome de Jesus, aquele que estiver cego, veja. Aquele que estiver surdo, ouça. Aquele que estiver paralítico, ande. Aquele que estiver morto, viva. Pelo poder do Espírito Santo. Oh Deus, ilimitado poder que habita em ti e que habita em nós. Glória, glória seja ao Senhor. Espírito de Deus, enche as nossas vidas, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Traz, ó Deus, os pecadores logo mais à noite. Salva, Deus, o Sérgio, salva a dona Jandira, salva o Davi, liberta as almas, ó Deus, destranca os portões do inferno, quebra as correntes, em nome de Jesus, para a glória do Senhor, manifesta o teu poder, exalta o teu nome, que todos saibam que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, esse universo está debaixo dos teus pés, tudo, ó Deus, o Senhor comanda e governa, toda autoridade é tua, e seja exaltado o teu nome. Deus, aqueles que ainda não sentiram o avivamento, o poder do teu Espírito, que recebam o teu Espírito, o teu poder nessa hora, sejam avivados em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Enche essa casa, enche essas vidas do teu fogo, Senhor, do teu poder, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Glória a Deus.